Bom dia, em Brasília, 11 horas. Galera, tá entrando, daqui a pouquinho começa a nossa aula de hoje, continuação do estudo físico dos gases. Pessoal, um assunto bem sossegado, você vai entender de boa, com certeza. O que eu falei na aula passada, foi sábado, né? No sábado, ainda não dava para fazer exercício da apostilas, da apostila 2, porque foi mais a parte teórica. Hoje, a gente já vai passar para você um pouquinho mais de teoria, já vai ter exercícios para fazer, tá? Gente, inclusive, eu vou enviar uma listinha para você, mas é pequena, viu? No máximo 10 exercícios para a gente fixar a aula de hoje. Legal? Porque cada parte que você vai fixando, fica mais fácil para você aprender a sequência. Então, hoje, excepcionalmente, eu vou mandar uma listinha extra para vocês, viu? Tá certo? Então, vamos aguardar só mais um minutinho. O pessoal está entrando. Acho que você está me ouvindo de boa. Deixa eu ver se o chat está habilitado aqui. Aí, ó, todo mundo, né? Pode participar. Se quiser fazer pergunta pelo chat, fique à vontade. Se a qualquer momento você tiver uma dúvida, pode abrir o microfone e me perguntar. Beleza, beleza. Eu vou pedir para... Acho que foi a Ingrid que fez para mim, nem sei se ela está na sala aí. A Ingrid está na sala ou não? Gente, pode ser ela ou pode ser qualquer outro. Ah, por favor, você faz aquele print novamente, Ingrid, por favor. Um pouquinho mais para frente da aula. Pode ser? Faço sim, Cláudio. Obrigado, viu? Gente, vamos começar então? Então, é o seguinte, ó. Nós estamos estudando os gases. Eu vou só fazer uma revisãozinha rápida aqui até chegar no ponto que a gente parou, tá? A gente aprendeu que num recipiente os gases têm um movimento aleatório, né? Aqui, ó, as moléculas elas ficam se movimentando de uma forma aleatória. E essas moléculas elas chocam-se com a parede do recipiente. Elas exercem uma força sobre a parede do recipiente. Se a gente dividir força por área, nós vamos ter a pressão. Então, quando você tem um gás aprisionado num recipiente, ele vai exercer uma pressão por causa dos choques que ele tem com a parede do recipiente. Beleza? A gente aprendeu também que o movimento ele é caótico desordenado, tá? E as colisões de uma molécula com outra, ou entre a molécula e a parede do recipiente, ela é perfeitamente elástica, essas colisões. Então, a colisão não acarreta perda de energia para o sistema, porque a gente considera que essas colisões sejam elásticas, não tem perda de energia. A gente despreza as interações entre as moléculas, ok? Porque a distância entre as moléculas é grande, então a gente despreza a interação entre as moléculas, ok? Eu já falei para você que por causa da colisão da molécula com a parede do recipiente, todo gás exerce uma pressão. Tudo bem, né? A gente aprendeu também que um gás ocupa todo o volume que você fornece a ele. Se você pegar 1 quilo de gás e colocar em 10 litros, ele vai ocupar 10 litros. Se você pegar o mesmo 1 quilo e colocar em 100 litros, ele vai ocupar 100 litros. Então, um gás sempre ocupa todo o volume que você fornece a ele. Gente, esse item aqui embaixo é extremamente importante. A energia cinética média das moléculas de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta, a temperatura em Kelvin. Tá? Então, quanto mais quente, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética da molécula do gás. Maior a velocidade que o gás vai ter dentro do recipiente. Então, você guarda para mim, por favor, ó, a energia cinética média das moléculas do gás é diretamente proporcional à temperatura. Aí, eu disse para você o seguinte, nós não temos
gases perfeitos, né? Nós temos gases reais. Legal? Só que a gente supõe aquilo que a gente comentou, que não tem força, que não tem perda de energia. Quando a gente faz essa suposição, nós criamos o modelo teórico de gás. Esse gás chama-se gás ideal ou gás perfeito. Os gases reais, quando você usa as formulinhas, por exemplo, equação de Clapeyron, equação para mistura, para gases reais, você tem algumas perdas, alguns erros nas fórmulas. E quando você idealiza um gás, quando você despreza as forças entre as moléculas, quando desperta a perda de energia, você diz que o gás é ideal ou gás perfeito. E esse gás perfeito ou ideal, ele não vai causar nenhum erro na formulinha. Então é muito comum, quando você vai fazer um exercício, o cara escreve assim, ó, considere que o gás seja perfeito, ou considere um gás ideal, ou considere que o gás oxigênio tenha comportamento de gás ideal. Você entendeu? Quando ele fala isso daí, ele está supondo que o gás não vai ter perda nenhuma, então não vai ter erro nenhum na fórmula. Certo, moçada? Ok? Então tá aí. Agora, gente, isso daqui que eu falei para você, estou revisando agora, é uma coisa que tem que ficar muito claro para você. Como eu comentei, a gente não tem gás ideal, é um modelo teórico. Nós temos os gases reais, esses que estão aqui na vida real. Só que é possível você fazer um gás real ter comportamento muito próximo de um gás perfeito, de um gás ideal. O que você precisa fazer? Você precisa aumentar a distância entre as moléculas. Isso você consegue aumentando o volume. Só que aumentar o volume significa que você abaixou a pressão. Então, quando você pega um gás real, por exemplo, vamos pegar o gás oxigênio, está dentro do recipiente, ele é real. Se você trabalhar com pressão baixa e temperatura alta, o comportamento dele fica muito próximo de um gás perfeito. Certo? Isso é uma coisa que você tem que saber. Tá? Quando nós abaixamos a pressão do gás, quando a gente aumenta a temperatura do gás, ele passa, né, a ter um comportamento muito próximo de um gás perfeito. Depois você dá uma assistida de novo, se você achar necessário, né, esse vídeo. Vou enviar para você. Aliás, já está lá no plural, né? Eu coloquei para você já lá no plural. Gente, nós aprendemos também quais são as variáveis de estado de um gás. Volume, pressão e temperatura. São as variáveis de estado de um gás. Aí a gente aprendeu aquelas mudanças de unidades, né? Basicamente, a gente vai trabalhar com litro. Em estudo de gás, basicamente eu trabalho com litros. Aí eu falei para você que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros e 1 litro é igual a 1.000 ml. Só que normalmente eu trabalho em litros, então não vai ter muito problema não. A física trabalha com outras unidades de pressão. Nós da química vamos trabalhar ou com ATM ou com milímetro de mercúrio. Então, pessoal, para mim, para a química aqui, ó, você precisa saber essa transformação. Então, 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Essa transformação aqui, eu preciso que você grave ela. E uma outra mudança que eu vou ter que fazer de unidade é passar de graus Celsius para Kelvin. Então, se o exercício passar para você a temperatura em graus Celsius, você soma 273, que você vai ter a temperatura em Kelvin. Tranquilo, moçada? Eu até adiantei para você que não existe nenhuma fórmula de gases que a temperatura não esteja em Kelvin. A temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Só que o cara sabe que você pode fazer confusão, aí ele te dá a temperatura em graus Celsius. Então, a partir de agora, você não vai fazer mais confusão. Ele tira a temperatura em graus Celsius, passa para Kelvin, tá? E depois você usa na formulinha. Detalhe, às vezes ele pede a temperatura em graus Celsius e você precisa usar a fórmula para fazer o cálculo. Então, o que você faz? Você usa a fórmula e acha a temperatura. Só que a temperatura que você usou na formulinha vai sair em Kelvin. Aí você tira graus Celsius. Tranquilo, moçada? Beleza? E eu disse para você, isso daqui eu tinha dito já em sala, mas eu repeti para você semana passada também. Ó, quando a gente está na CNTP, a gente diz que a gente está nas condições normais de temperatura e pressão. Então, se o cara falar para você que um gás está na CNTP, ele está nas condições normais de temperatura e pressão. Gente, na CNTP,
Qual é o valor da pressão? 1 atm, que a gente aprendeu que é 760 milímetros de mercúrio. Na CNTP, qual é o valor da temperatura? 0 graus Celsius. Se você somar 273, vai dar 273 kelvins. Então, quando um gás está na CNTP, com certeza a pressão dele é 1 atm, com certeza a temperatura dele é 273 kelvins. Sossegado? E aí, eu te disse uma coisa importante e estou repetindo aqui. Ó, toda vez que eu tenho 1 mol de gás e estou na CNTP, o volume vai ser 22,4 litros ou 22,7 litros, depende do vestibular. Não falou nada, vamos usar o 22,4 litros. Tá bom? Então, ó, qualquer gás que você imaginar, se você tiver 1 mol e tiver na CNTP, o volume dele vai ser 22,4 litros. Aí eu comentei com você o que é uma transformação gasosa ou mudança de estado. Gente, nós aprendemos que pressão, volume e temperatura são as variáveis de estado do gás, não foi? Não é isso que a gente aprendeu? É o seguinte, se eu mudar, se eu alterar pelo menos uma dessas 3 variáveis de estado, eu digo que o gás sofreu uma transformação gasosa ou que ele mudou de estado. Tudo bem? Então, se você mudar ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura, ou 2 dessas, ou as 3, o gás sofreu uma transformação gasosa. Gente, cuidado, hein? Tem aluno que pensa que transformação gasosa, você pega, por exemplo, o nitrogênio e passa ele para oxigênio. Nada a ver. Transformação gasosa é o mesmo gás, só que em outras condições. Tá joia? Aí, eu disse para você que tem 3 transformações gasosas especiais. Tem a transformação isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. E eu comecei a discutir a transformação isotérmica, também chamada de lei de Boyle-Mariot. Boyle-Mariot, tá? Transformação isotérmica. Iso significa igual, térmica vem de temperatura, transformação isotérmica é quando a temperatura da transformação permanece constante. Bom, o que diz a lei de Boyle-Mariot? Então vamos lá, moçada, ó. Já deve ter até passado isso pro caderno já, né? Final de semana você ficou por conta disso, não foi? Então, ó, em uma transformação com massa, isso é importante. Nessas transformações que eu vou falar para você, não pode ter mudança na massa, na quantidade de gás. Então, a massa, ela sempre tem que ser constante. Então, o que Boyle-Mariot descobriu? Se você fizer uma transformação com massa e temperatura constante, isotérmica, a pressão e o volume, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se a massa do gás permanece a mesma, se a temperatura não muda, quando a pressão aumenta, volume diminui. Elas são inversamente proporcionais. E eu tinha falado para você no sábado, aqui, ó, esse exemplo. Eu coloquei aqui volume e coloquei aqui a pressão. Gente, aqui, ó, para a direita, a pressão está aumentando, tá vendo? Ó? P, 2P, está aumentando. E o volume, ele está caindo, ó. Tá? Então, à medida que a pressão aumenta, o volume vai diminuir, porque aqui nós estamos trabalhando com uma transformação isotérmica. Na isotérmica, quando a temperatura é constante e a massa também, o volume e a pressão são inversamente proporcionais. A hora que a pressão aumenta, o volume cai, né? E vice-versa. Essa curva aqui que você está vendo, ó, a gente chama de hipérbole equilátera. Ou, se você preferir, pode chamar de isoterma, porque aqui em cima dela a temperatura permanece constante. Então, se você pegar, por exemplo, ó, vamos pegar esse ponto aqui. Qual é o volume? V. Qual é a pressão? P. Agora eu vou pegar esse outro ponto aqui. Qual é o volume? V sobre 4. E a pressão? 4P. Você viu? Saindo daqui e chegando aqui, a pressão ficou 4 vezes maior. E, consequentemente, o volume ficou 4 vezes menor. Volume e pressão na isotérmica são inversamente proporcionais e você vai ter sempre essa isoterma, você vai ter sempre essa hipérbole equilátera aí. Gente, agora, formulinha que você usa quando você tem uma transformação isotérmica com massa constante. Está aqui embaixo, ó. A pressão antes vezes o volume antes é igual a pressão depois vezes o volume depois. E essas curvas aqui, ó,
elas são chamadas de isotermas, isotérmicas. Aqui em cima, ó, em qualquer ponto em cima da isoterma aqui, a temperatura do gás é a mesma. Gente, sossegado ou não? Aqui, dá até para você ter uma noção por que que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Dá uma olhadinha, ó. Quando tem só um peso, eu tenho a pressão 1, aí eu tenho esse volume grande. Se eu colocar 2 pesos, eu vou aumentar a pressão. Só que é o seguinte, pessoal, se eu aumentar a pressão, o volume tem a tendência em diminuir. Tá aqui, ó. Lá era um volume grandão, aqui o volume ficou menor. Então eu preciso saber, aqui, ó, com pressão P, o volume é V. Se a pressão dobrar, o volume cai pela metade, porque eles são inversamente proporcionais. Isso a gente tinha discutido no sábado com você. Lembrando que essa curva aqui é uma hipérbole equilátera chamada de isoterma. Um detalhezinho, não tem assim tanta importância. Quando a curva se afasta da origem, vai aumentando a temperatura. Ó, em cima de cada curva, a temperatura é constante, tá? Mas se eu comparar a primeira curva com a terceira ela vai ter temperatura maior, porque ela está mais afastada da origem. Beleza, meus queridos? Aqui, isso que eu acabei de te falar está explicado aqui, ó. Em cima desse verde aqui, ó, sem mundial, a gente tem temperatura constante. Em cima desse vermelho aqui, ó, em qualquer ponto da vermelha, a temperatura é constante. Em qualquer ponto do azul aqui, a temperatura é constante. Só que a temperatura 3, ela é maior que todas, porque essa hipérbole está mais afastada da origem. Então, eu vou deixar bem claro para você, hein? Ó, em cima da isoterma, a temperatura é constante. Então, aqui em qualquer ponto, ó, a temperatura é T1. Aqui em qualquer ponto é T2. Aqui em qualquer ponto é T3. Só que aquela que está mais afastado, ela vai ter uma temperatura maior do que aquela que está mais próximo da origem. Gente, agora, formulinha para você aplicar quando você vai fazer um exercício e sabe que houve uma transformação isotérmica com massa constante. Ó, toda vez que você tem temperatura constante, e massa eu não vou falar mais, viu? Porque a massa é sempre constante. Toda vez que a temperatura for constante, a gente viu que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Só que é o seguinte, você aprendeu lá na matemática. Professor Felipe, que é um excelente professor, né? Você aprendeu lá na matemática o seguinte, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto delas é uma constante. Na isotérmica, pressão e volume não são inversamente proporcionais? Aqui, ó, hora que um aumenta, o outro diminui, eles são inversamente proporcionais. Então, você pode dizer que o produto deles é uma constante. Ou você pode dizer que a pressão inicial vezes, né, o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume, né, final. Gente, não tem jeito de errar isso em vestibular. É muito fácil. O cara vai te dar uma dica que a temperatura ficou constante. Vai falar para você que a massa ficou constante. Aí, você vai poder aplicar essa fórmula aqui. Você pode, né, usar para calcular ou alguma pressão ou algum volume. Então, é essa formulinha aqui que você vai usar. Legal? Aqui, eu tenho um exercício, né? Eu vou resolver com você, ó. Aqui é pressão, pessoal. Aqui é volume, tá vendo, ó? E eu tenho uma isoterma, não tem? Quando eu tenho pressão e volume e é uma isoterma, eu sei que aqui houve uma transformação isotérmica. Aqui no ponto 1, você está enxergando qual é o valor da pressão? 10 atm, ó, tá vendo? E no ponto 1, qual é o valor do volume? 2 litros. Eu vou passar aqui para o ponto 2. O ponto 2, eu sei qual é o valor da pressão, ó. Tá aqui no gráfico. Só que eu não sei qual é o valor do volume. Eu preciso calcular esse volume. Eu vou fazer isso com você. Então, me ajuda. Em primeiro lugar, eu tenho certeza que isso daí é uma isotérmica? Sim. Por quê? Porque ele colocou pressão e volume e deu uma hipérbole equilátera, deu uma isoterma. Então, sim, é uma isotérmica. Se é isotérmica, eu posso aplicar essa formulinha aqui, ó. Pressão inicial, volume inicial é igual a pressão final, volume final. Então, vamos nessa. Aqui, a formulinha. Qual que é a pressão inicial? 10. Qual que é o volume inicial? 2.
Qual é a pressão final? 5. O volume final eu estou procurando. Aqui vai dar 20, o 5 passa dividido, o volume final aqui, pessoal, o volume V2 é igual a 4 litros. Vamos ver se está coerente. Ó, olha para mim aqui, por favor. Quando eu saio do ponto 1 e venho para o ponto 2, a pressão caiu, não foi? De 10 passou para 5. E o volume aumentou. Tá? Você viu? A pressão caiu pela metade, o volume dobrou. Porque nas isotérmicas, pressão e volume são inversamente proporcionais. Se um dobrar, o outro cai pela metade. Se um triplicar, o outro vai para 1/3. E assim por diante. Certinho? Depois, hoje ainda, eu vou fazer uma listinha, né? Na hora que eu acabar essa aula, eu vou fazer uma listinha, no máximo com 10 exercícios, de 5 a 10 exercícios, para você treinar esses trem aí. Gente, agora, mais uma transformação é a transformação isobárica. Essa lei aqui é conhecida como lei de Charles e Gay-Lussac, dois químicos que, né, estruturaram essa lei aí. Bom, o que diz isobárica? Primeiro, gente, isotérmica, temperatura constante. Isobárica, pressão constante. É o seguinte, em uma transformação com massa e pressão constante, o volume e a temperatura absoluta, a temperatura em Kelvin, são diretamente proporcionais. Quando é inversamente, hora que uma aumenta, a outra diminui. Quando elas são diretamente, hora que uma aumenta, a outra também aumenta. Hora que uma diminui, a outra também diminui. Então, na pressão constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Se você aumentar a temperatura, o volume vai aumentar. Certo? Se você diminuir a temperatura, o volume vai diminuir. Aqui, eu tenho novamente, ó, uma transformação isobárica e eu coloquei volume e temperatura. Você está vendo? Quando a temperatura é T, o volume é V. Ó. Se eu dobrar a temperatura, o volume também dobra. Se eu triplicar a temperatura, o volume triplica e assim por diante. Então, agora eu vou ter uma reta. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, você tem uma reta. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você tem uma hipérbole. Na isotérmica, a pressão e volume inversamente proporcionais. Hipérbole equilátera, isoterma. Agora não. Agora, com a pressão constante, o volume e a temperatura em Kelvin vai ser diretamente proporcionais. Então, você vai ter uma reta. Tranquilo, moçada? Isso aqui eu vou enviar para você, tá? Aqui eu tenho dois gráficos possíveis para uma transformação isobárica. Me ajuda. Aqui eu coloquei pressão. Aqui eu coloquei volume. Gente, o que é isobárica? Isobárica é pressão constante. Então veja que o volume está aumentando. Ó. Se eu caminhar para a direita aqui, o volume está aumentando. Ok? Só que a pressão, ela continua o mesmo valor. Ó. A pressão está constante. Esse gráfico aqui, ele não aparece muito, não. É esse gráfico aqui que eu preciso que você saiba direitinho, esse daqui. Se eu tenho uma transformação isobárica, né, pressão constante, e coloco volume em função da temperatura, vai dar uma reta. Beleza? Gente, é sempre assim, ó. Se você deixa temperatura constante, o gráfico vai ser pressão e volume. Se você deixa pressão constante, o gráfico vai ser volume e temperatura. Tá? Então, aquela que ficou constante você esquece, você coloca no gráfico as outras duas variáveis. Nesse caso, a pressão é constante. Se eu colocar volume e temperatura em Kelvin, eu vou ter uma reta, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Aqui, ó, tem esse gráfico aqui, que é o que você tem que saber. Se você tem uma isobárica, né, pressão constante, e colocar volume e temperatura, você vai ter uma reta, porque volume e temperatura na isobárica são diretamente proporcionais. Dá uma olhadinha, ó, a temperatura é 100, o volume é V. A temperatura foi para 200, você dobrou, o volume dobrou também. De 100 para 400, multiplicou por 4, o volume também ficou multiplicado por 4, ou seja, quando a pressão é constante e a massa também, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. A qualquer momento você pode interromper para perguntar, viu? Pode abrir o microfone para perguntar.
certo? Eu estou indo numa velocidade de boa, porque o assunto não é muito complicado, mas qualquer coisa ou você aciona o chat, se você não gosta de participar, né, com o microfone, ou você abre o microfone. Gente, agora deixa eu te passar uma informação extremamente importante. Vou voltar rapidinho aqui no negócio. Ó, é o seguinte, presta atenção, filho. Ó, quando você tem duas grandezas inversamente proporcionais, o produto delas é sempre constante, inversamente proporcionais. Agora, se você tem duas grandezas diretamente proporcionais, o quociente entre elas é que vai ser constante. Então, V dividido pela temperatura em Kelvin, na transformação isobárica, é sempre constante. Só que é o seguinte, ó, escrever isso daqui é a mesma coisa que escrever isso daqui. Tá? Então, meus queridos, ó, eu sei que eu sou repetitivo, às vezes encho o saco, mas deixa eu, né? Calma, isso aí é para entrar no seu cérebro. Se você tem uma transformação isotérmica, essa daqui é a fórmula. P1V1 é igual a P2V2. Agora, se você tem uma transformação isobárica, você vai colocar essa relação aqui. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, porque elas são diretamente proporcionais. Aí o quociente é constante. Lembrando que o volume pode ser qualquer um, mas a temperatura sempre em Kelvin. É a temperatura absoluta que você tem que usar. Aqui eu tenho um exemplo, né, um exercício que eu vou resolver com você. Ó, primeiro é o seguinte, eu tenho aqui volume, não tenho? E aqui eu tenho a temperatura. Aqui deu uma reta. Se você tiver volume em função da temperatura e for uma reta, é uma transformação isobárica, porque o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Quando dá reta, diretamente proporcionais. Aí é o seguinte, ó, em 300 kelvins, o volume deu 20 centímetros cúbicos. Eu quero saber qual é a temperatura na qual o volume vai para 60 centímetros cúbicos. Eu tenho certeza que isso daqui é uma transformação isobárica? Sim, porque eu tenho volume, temperatura e deu uma reta. Isso é uma isobárica. Gente, se é isobárica, a gente vai poder usar essa relação aqui, ó. Volume antes sobre a temperatura antes em Kelvin é o volume 2 sobre a temperatura depois. Então aqui, ó, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Qual é o volume 1? 20. Qual é a temperatura 1? 300. Igual. Volume 2, 60. Temperatura 2 eu estou procurando. Se eu fizer essa continha, bonitinho, né? Eu vou encontrar essa temperatura aqui igual a 900 kelvins. Você pode até fazer de cabeça, quer ver? De 20 para 60, multiplicou por quanto? Por 3. Então a temperatura vai ficar multiplicada por 3. 300 vezes 3, 900 kelvins. Gente, só que aqui tá fácil para fazer de cabeça. Nem sempre vai ser fácil assim. Então, quando você tiver uma transformação isobárica, é só você aplicar essa relaçãozinha aqui. Beleza? Não pode esquecer, em toda fórmula de gases, você só pode usar a temperatura em Kelvin. Gente, mais uma transformação. Então, a primeira é isotérmica, a que eu acabei de falar é isobárica. Agora eu vou trabalhar com a transformação isovolumétrica. Só que é o seguinte, ó, isovolumétrica é o nome mais usado, mas eu ainda tenho mais dois possíveis. Eu posso falar isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Então, transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica é tudo sinônimo. E, obviamente, né, isovolumétrica, o volume vai ficar constante. Essa daqui, tem alguns autores que colocam só lei de Charles, mas a maioria coloca a lei de Charles e Gay-Lussac, então eu vou colocar, tanto na isobárica quanto na isovolumétrica, eu vou chamar de lei de Charles e Gay-Lussac. Gente, o que eles descobriram? Que quando a massa e o volume é constante, a pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. E você já sabe, diretamente proporcionais é sempre reta, não é? Inversamente é hipérbole, diretamente é reta. Então eu tenho aqui, ó, se eu colocar a pressão em função da temperatura e der uma reta, a gente diz que a transformação é isovolumétrica. Vou dar uma repetida, viu? Se eu deixo temperatura constante, o gráfico é pressão e volume. Se eu deixo a pressão constante,
O gráfico é volume e temperatura. Se eu deixo o volume constante, o gráfico é pressão e temperatura. Então, quando você tem pressão e temperatura, é porque o volume ficou constante. Legal? E se deu uma reta, você sabe, né, que pressão e temperatura são diretamente proporcionais quando o volume fica constante. Aqui eu tenho outro gráfico, ó, isovolumétrica, porque eu, né, coloquei pressão e temperatura e deu uma reta. Toda vez que você coloca pressão e temperatura e dá uma reta, você tem uma transformação isovolumétrica. As grandezas, né, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. A gente já viu? Cláudia, Pois não? então sempre a variável que não aparecer no gráfico é a que está constante. Exatamente. Exatamente. Tá, E aí, tá bom. aí é o seguinte, ó. Deixa eu só voltar rapidinho aqui que, né, é legal entender essas coisas. Ó, quando a gente coloca pressão e volume, deixa eu mudar. Quando eu coloco as variáveis e dá uma hipérbole, é porque as grandezas são inversamente proporcionais. E aí é porque a outra variável ela ficou constante. Eu aqui coloquei pressão e volume, então a temperatura está constante. E como deu uma hipérbole, significa que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei volume e temperatura. Então é a outra que não está aqui que está constante. No caso é a pressão. Legal? E se deu reta, é porque o volume e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Isadora, entendeu? Isadora, entendeu? Foi você que me perguntou, não foi, Isadora? Entendi, obrigada. De nada. Então, ó, deixa eu dar uma Foi voltadinha. sim, eu entendi. Obrigado, Isadora. Gente, então aqui, na transformação isométrica, dá uma olhada, ó. Pressão e temperatura. Então, é o volume que está constante. É a outra que não está aqui no gráfico, é que está constante. Aí, como deu uma reta, eu concluo que a pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. E aí, meus queridos, não pode esquecer, viu? Tem que lembrar. Quando são inversamente, quando é hipérbole, o produto vai dar uma constante. Agora, se for diretamente proporcionais, é o quociente que vai ser constante. Então, quando eu tenho isovolumétrica, eu posso dizer que pressão sobre a temperatura é constante. Ou eu posso dizer que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, isso aqui você sempre tem quando as grandezas são diretamente proporcionais. Beleza? Aí, eu tenho aqui, gente, ó, aqui eu tenho a equação geral dos gases. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela equação da transformação isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica e vou colocar tudo numa equação só. Então, vamos dar uma lembradinha aqui. Ó, na isotérmica, a pressão e o volume sempre ficam em cima. Tá? Aqui na isobárica, olha na formulinha, o volume fica em cima e a temperatura fica embaixo. E aqui, nessa outra que eu acabei de te falar, a pressão fica em cima e a temperatura fica embaixo. Então, você percebeu que a pressão e o volume sempre ficam em cima na relação e a temperatura sempre fica embaixo na relação. Então, eu posso compor essas três situações. Se eu fizer isso, eu vou chegar na equação geral dos gases, também conhecida como equação de transformação, que você usa quando está fazendo uma transformação gasosa, quando está mudando de estado. O que diz a equação geral? Aqui, ó. Em uma transformação gasosa com massa constante, PV sobre T é sempre constante. Tá? Então, ó, isso que eu estou te mostrando aqui vale para qualquer transformação, para isotérmica, para isobárica ou isovolumétrica. Basta a massa estar constante que você vai poder usar essa relação aqui. Só que é o seguinte, ó, essa relação ela pode ser escrita assim, ó. Aqui, ó. P1 V1 sobre T1 é igual P2 V2 sobre T2. É aquela famosa PVT Pavotó. Como é que ela sai? De onde ela nasceu? Da composição das três que eu passei para você. Olha aqui, ó. A isotérmica
dizia que P1V1 é igual a P2V2. Né? A isobárica, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Na isocórica, na isovolumétrica, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Se eu compuser isso tudo aqui, eu chego nessa relação. Tá? Gente, olha só que informação legal. Essa equação aqui, eu posso usar sempre que a massa da transformação permanecer constante. Então, se você não decorar essas fórmulas aqui e decorar essa, você acerta qualquer exercício. Deixa eu te provar. Quando a transformação é isotérmica, a temperatura é constante? Então, eu posso tirar esse T1 some com esse T2 aqui, porque eles são iguais, e vai ficar essa relação aqui. Agora, se for isobárica, a pressão é constante. Então, eu posso cortar P1 e P2. Aí vai sobrar V1 sobre T1. Você entendeu? Então, com essa equação aqui, dá para eu deduzir as formulinhas das transformações especiais que eu passei para você. Tá? Lá, por exemplo, ó, se a transformação for isotérmica, pode usar essa ou essa. Se for isobárica, pode usar essa ou essa. Se for isovolumétrica, pode usar essa ou essa. Ou seja, essa daqui você usa sempre que a massa ficar constante. Certo? Se for isotérmica, se for isobárica, se for isocórica, ou se não for nenhuma delas, mas a massa ficar constante, você vai poder usar a equação geral dos gases, também conhecida como equação de transformação, e é a Piviti-Povotó. Ok, meus queridos? Certo? Aqui, ó, eu coloquei ela em destaque, porque quando você vai passar para o caderno, eu queria que você destacasse também. A equação geral é essa. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Quando eu vou poder, né, usar a equação geral dos gases? Essa daqui. Quando? Quando tiver uma mudança de estado, mas não houve mudança na massa gasosa. Não pode escapar gás, não pode entrar mais gás. A massa do gás antes e depois tem que ser a mesma. E aí você usa essa relação. Deixa eu chamar a sua atenção aqui para um detalhe. Na equação geral dos gases, eu posso usar a pressão em qualquer unidade, desde que as duas sejam iguais. Eu posso usar o volume em qualquer unidade, desde que os dois sejam iguais. Agora, a temperatura só pode usar em Kelvin, temperatura absoluta. Em qualquer forma de gases, a temperatura sempre entra em Kelvin. Meus queridos, eu tenho aqui um exercício proposto e eu vou marcar 2 minutinhos para você fazer para mim. Você deve estar com um caderno aí, né? Você, toda vez que vai assistir aula, pega um caderno, uma caneta. Então, é esse exercício aqui, eu vou dar um tempinho para você resolver, tá? De repente, o seu celular é muito pequenininho, você não consegue ler. Deixa eu, então, ler aqui para você, ó. 25 litros de um gás exercem 4 atm de pressão a 500 kelvins. Ele quer saber o volume se a pressão for para 1 atm e a temperatura 300 kelvins. Gente, então, algum aluno está fazendo aí no celular e está aparecendo para todo mundo, tá? Então, é melhor você fazer no caderno aí, que fica mais tranquilo. Então, ó, 25 litros do gás exerce em 4 pressão, 4 atm de pressão, quando a temperatura é 500 Kelvin. Já tem até a temperatura em Kelvin para você não se embaranar. Eu quero saber qual seria o volume dessa mesma massa se a pressão cair para 1 atm e a temperatura cair para 300 kelvins. Então, eu estou esperando você fazer. Ó, hoje já tivemos uma participação legalzinha na aula, né? Mas ainda precisa de ficar melhor, viu? Temos que ter mais alunos participando da aula aí. Beleza, um minutinho. Já pode corrigir? Pode? Pessoal, eu estou sendo avisado aqui que falta menos de 1 minuto para acabar. Então, se eles interromperem, na aula que vem, eu parto com essa tela aqui. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui, ó. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Aí eu substituo os valores. A temperatura já está em Kelvin.
eu vou chegar nesse resultado, né? Essa tela eu vou mandar para você, vou chegar nesse resultado, o volume dá 60 litros. Gente, então, como eu comentei com você, eles vão interromper